Salve, salve meus amigos, eu tô aqui com vocês. Eu sei que normalmente a gente fala de 3D, mas eu tenho esse software aqui, Pencil 2D. Não sei se vocês conhecem, ele serve para fazer esboço e animação de forma semelhante à tradicional. Tem as ferramentas de lápis e, como na forma tradicional, você desenha primeiro o esboço e você vai criar uma camada de bitmap cada esboço e em seguida esses esboços vão se sobrepor. Esse aí é o primeiro esboço bem simplificado de um personagem já cartoon. E vou criar mais um quadro-chave. Isto aqui são as onion skins, as capas de cebola, veja. Com essa aqui eu obtenho que a camada anterior ela fique vermelha e a posterior ela fique azul. Aqui eu criei mais um quadro-chave. E agora eu estou desenhando no segundo quadro-chave o desenho que vai servir de posição de objetivo para o nosso personagem cartunesco aí se direcionar. Eu vou desenhando ele aqui o mais parecido possível com o anterior. E veja, eu vou criar mais um quadro-chave, vou afastar o quadro-chave, o segundo quadro-chave, vou criar um terceiro entre os dois. E uma vez que eu tenho esse terceiro e ele mostra em vermelho o quadro-chave anterior e em azul o quadro-chave posterior. E entre esses eu preciso criar o que se chama de intermediários. Os intermediários vão fazer os intervalos. Vão ser desenhos que são o meio do caminho entre um e o outro. Veja. Sem grandes detalhes, porque aqui o objetivo é garantir que as posições e proporções sejam próximas, que eu resolvi apagar. Veja. Os atalhos aqui permitem com que a gente trabalhe com esse programa como se fosse uma mesa de luz que se usava para fazer os desenhos cartoons da era de ouro do cartoon. É claro que uma vez definidas as posições-chave, eu posso criar volume para essas posições apagando os tracinhos de palito, né? Eu só desenhei de palito para facilitar a vida da gente. Agora eu venho com a borracha, ferramenta de borracha, e vou limpando de forma razoável, leve, não é uma limpeza completa, para que eu não me confunda tanto. Você vê que a gente tem um aspecto de lápis mesmo, né? Claro, eu vou precisar criar mais um quadro-chave. Eu vou criando esses quadros-chaves entre os quadros que já existem, já estão colocados. Você vê que o meu objetivo aí é desenhar o meio do caminho entre cada objeto, é interpretar, reconhecer esses objetos, nariz, e entre cada nariz desenhar um nariz novo, entre cada braço desenhar um braço intermediário. Como eu disse antes, eu posso girar para ter um melhor conforto de desenho, e aí isso vai ser feito através das teclas R e E. Então, conforme eu tiver necessidade desse R de girar a tela, é tecla R para ela girar no sentido horário e tecla E para ela girar no sentido anti-horário. Veja, criei um novo quadro-chave entre o primeiro e o segundo. E vou identificando, através das cores das linhas, entre qual e qual eu tenho que criar um novo traço. Veja o polegar. Eu precisei reforçar esse polegar. E a ponta da mão, eu identifico onde é o cotovelo, o ombro e desenho no meio do ângulo, um ângulo intermediário. Esse é um esboço. É claro que aqui eu acelerei a velocidade do vídeo, isso demora um pouquinho porque o método tradicional ele demanda realmente tempo, paciência para ter um resultado melhor. E vocês vejam que isso não é o melhor dos resultados. A gente com mais calma, com mais objetivo, a gente tem um resultado melhor. Aqui, ó, identifiquei o polegar e entre as linhas do polegar eu vou colocar
Eu lembro que no final da década de 80, em Belém do Pará, houve um curso particular, né, de desenho animado, e eu acabei fazendo esse mini curso, durou uns meses e tal. Na época eu não tinha entendido ainda como fazer isso que eu estou fazendo agora, que é esse intervalamento, mas depois aquilo ficou na cabeça, né? O aprendizado geralmente se dá depois que a gente termina os estudos e não durante. Pelo menos comigo, nunca durante, sempre é depois. E aí eu fui ter essa compreensão depois, anos depois. Veja, aí o meu movimento ainda está bem quebrado. Mas eu já tenho praticamente as linhas de ação. Criei mais uma chave, mais um intermediário e refino ainda mais. O objetivo da criação desses quadros, chaves a mais, sobretudo nas extremidades do movimento, ou seja, entre o primeiro e o segundo, entre o último e o penúltimo, é dar refinamento ao movimento, especialmente no final e no início. Isso se deve ao fato de simular melhor a física, a estática, melhor a dinâmica, onde um objeto nunca sai instantaneamente do seu estado de repouso ou de movimento, ou seja, ele para gradativamente ou inicia um movimento gradativamente e você vê. Aí ele já fica um pouco mais macio. E para maciar ainda mais, a gente cria ainda outro quadro-chave. Essa é a parte que no nosso tempo de computador a gente quer que a máquina faça por nós, mas esse processo, quando se iniciou e se desenvolveu, se aprimorou, foi um tempo em que tinha que fazer à mão, não tinha para onde correr. Veja, aí eu posso aproximar, né? Tecla Ctrl e seta para cima e girar com R ou com E, e assim eu posso me ajeitar melhor, com mais conforto para traçar a linha. Eu vou identificando aqui qual é a metade da posição do movimento do polegar e da mão, e eu consigo desenhar uma mão intermediária aqui. Consigo identificar as linhas intermediárias entre a azul e a vermelha para que eu possa fazer o traço. E cada vez que eu faço uma intervenção dessas, eu tenho um movimento um pouco mais suave. Veja, ainda outro quadro-chave. E assim vai. Esse tipo de trabalho, o importante dele é o que ele produz, não fora de quem desenha, mas dentro da cabeça de quem desenha, porque ele acaba desenvolvendo a concentração e a paciência para o desenhar. E ainda é uma excelente forma de você previsualizar o movimento, passar uma ideia. Às vezes você quer fazer um cartoon que venda uma ideia, tipo uma GIF, um meme, e aí você pode usar a técnica do quadro-chave da animação tradicional e que confere ao resultado um aspecto de humanidade, porque fica muito visível que isso foi feito à mão pelos erros, né? A nossa capacidade de errar torna tudo que a gente produz único, tudo que a gente faz de forma artesanal, né? A gente faz de forma mecânica, que todos saem com alto grau de perfeição, com muito iguais uns aos outros em série, aquilo perde. Aquilo faz perder a originalidade. Bom, o resultado acaba que é esse. Eu agradeço a você que assistiu. Eu espero que você deixe com a gente uma curtida e nos diga o que achou desse vídeo nos comentários. E se ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se. Até a próxima!